E nessa aula nós vamos discutir sobre indicadores demográficos. Isso que vocês estão olhando na tela são as pirâmides etárias do Brasil de 1950, passando pela atual, que é do centro e é do futuro. Vocês vejam que nós estamos diminuindo a nossa base, né? Compare então a primeira com a segunda, uma diminuição da base. Então tem nascido menos pessoas, depois nós vivemos mais, então o número de pessoas mais velhas lá em cima, né, está maior, e nós estamos subindo, chegando naquela situação no futuro. A projeção é aquela que a gente tem uma base bastante enxuta. A projeção dos demógrafos que lá para 2046 nós vamos estabilizar o crescimento populacional devido à diminuição da base, porque vamos já ter alcançado a expectativa de vida muito próxima do que seria o ideal, que já é bastante alta. Isso tem reflexos importantes na vida, na economia, na forma de organização de toda a sociedade, seja não só na questão previdenciária, até ela é a mais fácil de se equacionar. Então, nós temos problemas aqui de termos que preparar a sociedade para uma competição internacional, né, em que o fator desenvolvimento tecnológico, o fator educação vai contar bastante. Nós vamos discutir isso com calma, mas eu quis apresentar essa figura porque o objetivo dessa aula é nós contarmos um pouco a história do Brasil, a evolução do Brasil de 1950 a 1970 para cá. 1950, 70 para cá é meio 150 anos, isso é nada. Nós tivemos uma mudança na estrutura social brasileira, né, que nós vamos ver através dos indicadores, né, muito marcantes. Então, esse gráfico essa tabela que nós temos aqui, mostram dados desde 1950 até 2010, e eu vou atualizar alguns deles aqui para 2020, algumas projeções. Então vejam, olhem a mudança, a importância da mudança nacional. 1950 nós éramos 50 milhões de pessoas. 1970, 90 milhões. Na época da Copa, lembro da música, 90 milhões. Houve um crescimento aqui de 40 milhões. Mais um pouco dobra em 20 anos. Quando nós chegamos em 2010, 190 milhões. Então, compare, 90 milhões em 1970, 190 milhões em 2010. Mais do que dobrou o que nós tínhamos, 90, mais 90 e mais um pouco. E agora nós estamos com 2020, a previsão de 210 milhões. 210 milhões. Então, a população brasileira cresceu muito rapidamente, o índice de crescimento muito rápido nesse período. A tendência é uma estabilização. Como eu falei, os demógrafos preveem que nós estamos agora num crescimento bem menor, que a gente cresça até 2046, máximo 2050, e depois vamos estabilizar em torno de 230 milhões de habitantes. Esse é o nosso futuro. Esse é o nosso futuro. A idade mediana. A mediana é aquela idade em que divide um grupo em 50% e 50%, bem no meio. Então, por exemplo, em 1950, a idade mediana eram 18 anos. 50% da população tinha menos do que 18 anos. 50% mais do que 18 anos. Então, a população jovem. Metade da população menos do que 18 anos. Nós caminhamos 2010 para 27 anos e já estamos em 33. Então, 33 anos, ainda jovem, o nosso país ainda é jovem, não é um país velho, mas 33 anos é bem maior do que 18. Nós temos 50% da nossa população
com menos do que 33 anos, 50% mais, e envelhecendo. Aqui nós temos a estrutura, a divisão menos de 15, de 15 a 60 e 60 ou mais. Essa é uma divisão clássica de economia, porque nós consideramos essa faixa de 15 a 60 anos como a população potencialmente ativa. É quase a pé. A pé é a população economicamente ativa, mas aqui é quem está pronto para trabalhar. População potencialmente ativa, de 15 a 60. Mais de 60 e menos do que 15 é aquela população dependente. Grosso modo, quem tem mais de 60 aposenta, quem tem menos de 15 não começou a trabalhar, então nós podemos fazer essa conta. Nós vamos mudar, naturalmente, esses 60, uma vez que a idade de aposentadoria vai mudar, então aqui vai haver uma alteração. Mas para efeito de discussão econômica, né, isso não tem problema. Podemos continuar trabalhando aqui com 60 anos. Então, observe, em 1950, 50%, 54% da população estava em idade potencialmente ativa. Isso permaneceu mais ou menos constante e hoje nós temos 65% de população potencialmente ativa. Cresceu. Por que cresceu? Porque diminuiu fortemente o grupo de jovens, que lá era 41 anos, em 1950, 41% da população tinha menos de 15 anos, e hoje nós temos somente 24% menos de 15 anos. E nós tínhamos 4,3% acima de 60, porque a expectativa de vida era baixa naquela época, as pessoas morriam mais cedo, e hoje nós temos 10% acima de 60. Então vejo que essa questão da discussão da Previdência também, uma vez que, por enquanto, pelo menos, e agora a nossa situação é muito próxima a isso, nós temos a parte produtiva da sociedade ainda muito forte. 65% da população está na idade potencialmente ativa. Se essa população trabalhar, tiver emprego, que é uma outra questão, então nós não teríamos problema com a Previdência. Nós temos uma massa de população potencialmente ativa bastante importante e muito maior do que foi historicamente. Ela vai diminuir um pouco à medida em que essa taxa de idosos for crescendo. E essa taxa de idosos, ela onera a Previdência, porque ela vai receber a sua aposentadoria. Mas, enfim, essas estatísticas apresentam um pouco como que é a organização por divisão etária. Um problema que nos chama a atenção aqui é que se você tem essa massa grande de população potencialmente ativa, mas essa grande massa não tem oportunidade de trabalho, ou é um trabalho mal remunerado, isso gera possibilidades de a realização de uma economia paralela, que é o que é uma das causas da violência que nós sabemos. Bom, então está aqui, essa estrutura. Dessa estrutura, nós podemos calcular a chamada razão de dependência. O que é a razão? É um indicador, lembra? Razão de dependência. Ela não é uma proporção, ela é uma razão. Então, o numerador e o denominador são diferentes. Quem é o numerador? O numerador é a soma de quem tem menos de 15 e quem tem mais de 60, então os que dependem, sobre os que são potencialmente ativos. Então, a razão de dependência, vejam aqui, que nós tínhamos em 1950, 85% da população era dependente dos 15% restantes. Então, isso era em 1950. 15% trabalhavam e os outros dependiam. Hoje, a nossa razão de dependência é de 53%. Ela vem diminuindo. Então, 53%, nós temos metade da população, que é a nossa força de trabalho, e o restante tem dependência. Vejo que isso que eu estou falando não contradiz o que eu dizia aqui em cima, aqui atrás, porque somamos
24 com 10, 34 dividido por 65, dá esse 53. O índice de envelhecimento. O índice de envelhecimento, ele é a divisão, também a razão, entre os idosos e os de menos de 15. Então veja que os idosos representavam, em 1950, 10% da população jovem. Hoje, os idosos representam 45% em relação à população jovem. Ou seja, estamos aumentando o número de idosos e diminuindo o número de jovens até 15 anos. Então, veja que essa tabela aqui, ela nos proporciona uma série de possibilidades de análise da composição da nossa sociedade. E aqui nós temos a razão de dependência, a contribuição dos idosos e dos jovens. Basta então, veja que a soma é igual a 85, 77 mais 8, 85. Se eu dividir esse 77 pelo índice de dependência, eu vou ter, então, esses valores. O que eu quero dizer é o seguinte, é que desses 85% de razão de dependência, em 1950, 77% que dependiam eram jovens e idosos 8%. Hoje, a contribuição para a razão de dependência de 53%, 37% é dos jovens, 16% dos idosos, né, para chegar aos 53. Essa estrutura etária, ela adquiriu essa forma em razão de algumas taxas aqui que são importantes de nós conhecermos. TFT. TFT é a taxa de fecundidade total. É o número de filhos por mulher em idade reprodutiva. Então, nós consideramos a idade reprodutiva dos 14 aos 39, essa idade reprodutiva. Quando nós calculamos, as mulheres, lá na década de 50, tinham 6 filhos, em média. 6 filhos em média. E essa era a estrutura das famílias nessa época. E assim permaneceu, veja, na década de 60, também 6, na década de 60, 5,8, 6, e foi caindo. Olha como diminuiu de 1980 para cá. 2010, 1,9, ou seja, cada mulher em idade fértil tem em média 2 filhos. E agora nós vamos chegar em 2020 próximo de 1,5, um pouco mais do que 1,5, 1,7. Então, diminuiu aquela pirâmide. Por que ela diminuiu a sua base? Porque as famílias, as mulheres, elas diminuíram a prole. O número de filhos caiu drasticamente num período bastante curto da história. Taxa bruta de natalidade, então 43,5 é quantos nascem para cada 1.000 habitantes, hoje são 16. Taxa bruta de mortalidade, então em um a óbito cerca de 20, e hoje 6. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais. Taxa de mortalidade infantil, essa é uma taxa muito importante. Em 1950, nós tínhamos mortalidade infantil de 135 por 1.000. 135 por 1.000. Ou seja, 13 a 14% da população ia a óbito. 13 a 14% isso é um desastre. A década de 50, menos 60, 124, né? Hoje nós estamos, a taxa de mortalidade infantil no Brasil hoje é cerca de 11. A última medida por censo foi de 2010, que era 16. Hoje está em torno de 11,5. Ainda assim, 11,5 por 1.000 é 1,1 por 100. 1% das crianças que nascem no Brasil vão a óbito. Ainda é muito grande. 1% de mortalidade infantil é muito grande. Para vocês terem uma ideia, o Japão, por exemplo, enquanto nós temos 11 por 1.000, o Japão tem 1 por 1.000. Os países nórdicos, em torno de 2, Estados Unidos 4 por 1.000.
a nossa taxa ainda é muito alta. Embora, claro, saindo de 135 para chegar em 11, nós avançamos muito nesse período. A taxa de mortalidade infantil, ela é medida, então vou reforçar, a sua medida é número de óbitos no primeiro ano de vida sobre o número de nascidos vivos naquele período. Isso é a taxa de mortalidade infantil, primeiro ano. As causas de óbito da mortalidade infantil são chamadas causas endógenas. Elas são em razão da forma como a mulher levou a sua gestação. Então, aqui nós temos problemas de nutrição, a criança nasce já desnutrida, nós temos algum problema de drogadição, nós temos problemas de saneamento no entorno, mas a mortalidade no primeiro ano ela está muito ligada à mãe. Falta de acompanhamento pré-natal, né? Isso tudo leva à mortalidade infantil. Uma taxa diferente, que é chamada taxa de mortalidade na infância, é a mortalidade até os 5 anos. Então, é diferente. Taxa de mortalidade infantil, óbito no primeiro ano. Taxa de mortalidade na infância, óbito nos 5 primeiros anos, sobre, claro, o número de crianças nesse período. A taxa de mortalidade na infância é um pouquinho maior, porque nós temos mais riscos. E as causas são causas exógenas, então são causas do ambiente, no geral, desnutrição, doenças relacionadas a saneamento, doenças pulmonares, são causas exógenas. O Brasil vem decrescendo a sua taxa de mortalidade infantil e a sua taxa de mortalidade na infância. O ano passado houve um pequeno tropeço, em 2018, a taxa de mortalidade na infância, não infantil, na infância, deu uma pequena subidinha no ano passado. Isso não significa que a tendência mudou, mas é um sinal amarelo. O desejo é que ela continuasse diminuindo. Alguma coisa aconteceu que ainda os cientistas da área não conseguiram detectar perfeitamente, que houve uma queda, uma pequena subida. Agora, isso não implica que a gente não continua essa tendência de decréscimo. Pode, eventualmente, alguma coisa, se tem um surto não descoberto ainda, pode ter ocorrido. De qualquer forma, vale a pena prestar atenção, porque a taxa de mortalidade na infância são causas exógenas, são causas ambientais. Então, é alguma coisa que veio de fora ali que precisa ser melhor avaliada. De qualquer forma, nós caminhamos muito bem, tanto na taxa de mortalidade infantil quanto da infância, nesse período de 1950, 70 até 2020. Veja, nós estamos diminuindo a mortalidade, nós estamos elevando o tempo de vida das pessoas, e isso é medido pela expectativa de vida ao nascer. Então, a expectativa de vida ao nascer ela é uma estimativa que busca calcular a média de idade dos óbitos. Então, a expectativa de vida, nós poderíamos aqui no Brasil, o ano passado, 2018, qual foi a média de idade que as pessoas foram a óbito? É essa a ideia. É claro que é um processo da tábua de mortalidade, é uma estimativa, mas elas coincidem. A nossa taxa de mortalidade, a nossa expectativa de vida, em 1950 era de 45,5 anos. Então, as pessoas que nasceram no início da década de 50, em média, esse grupo viveu 45 anos. Quem passou de 45 já ultrapassou, mas acontece que muita gente não passou. Por quê? Porque a mortalidade infantil era muito grande, a mortalidade na infância era muito grande. Então, por isso, a expectativa de vida era muito pequena. Muitas pessoas pegam um exemplo, eventualmente da sua família, e dizem, não, mas o meu avô viveu 80, 90 anos nessa época. É uma exceção, porque a grande maioria da sociedade foi a óbito. São dados estatísticos, isso aqui não é tomando um exemplo ou outro. Isso daqui são dados do censo, né, que levantaram qual foi a idade de óbito. 1960. Então, muitas pessoas
que estão ainda em plena atividade, nasceram antes de 1961, inclusive. E a expectativa de vida era de 51 anos, 50 anos. Então, a minha geração, a nossa geração, essa geração que nasceu entre 50 e 60, em média, foi ou está indo a óbito, em média, com 50 anos de idade. Chegar aos 60 anos, para quem nasceu aqui, era já uma vitória. Mas veja que mesmo em 1970, a expectativa de vida era 53 anos. 1980, 62 anos. 63 anos. Era pequeno. Só que agora nós demos um salto fantástico, que a expectativa de vida no Brasil hoje é de 76 anos. 76 anos. Quem está nascendo hoje, em média, vai viver até 76 anos. Veja, não existe expectativa de vida individual. A minha expectativa de vida... Não, a expectativa de vida é uma média. Uma média, então, é um grupo, é uma geração. É assim que é a expectativa de vida. Não existe expectativa de vida pessoal, a não ser que a pessoa mesmo determine, né, quanto tempo ela vai viver e que define a sua vida no tempo que ela determinou. Mas fora isso, não existe. A expectativa de vida é média. 76 anos. 76 anos hoje. As mulheres, 80. Os homens, 72. Então, veja, olha a diferença. Essa aqui também é a média nacional. A diferença para regiões. Quando você pega a região do semiárido, nordestina, essa expectativa de vida é menor. Você pega nas capitais, nas grandes cidades, com assistência médica, acesso à medicação, saneamento bem organizado, né, você tem, então, uma expectativa de vida maior. Então, veja, nós estamos numa situação muito boa no Brasil. Ainda não chegamos à expectativa de vida dos países europeus, norte da Europa, os países nórdicos, o Japão, mas estamos caminhando, né, isso pela organização, fundamentalmente pela organização sanitária, esgoto. A maior parte das cidades, das capitais, pelo menos, não das cidades, mas tem um sistema de esgoto bem organizado. Curitiba, praticamente coberta, 99% tem cobertura de rede de esgoto. Claro que tem acesso irregular, mas nós temos condições de ter 100% de acesso à rede de esgoto. Ninguém mais cria suínos no fundo de quintal. Sequer frangos, pouca gente cria. Então, os frigoríficos, então nós comemos melhor, nós temos mais acesso à saúde, temos mais acesso a medicamentos, e isso vale para a população toda. E aqui vale a pena destacar que o Sistema Único de Saúde brasileiro, que tem um exemplo mundial, embora seja muito falho, mas tenha muitas falhas, que nós verificamos isso pelas notícias diárias de televisão, ela já é bem melhor, né, do que tínhamos antes, e isso leva, né, a um aumento dessa expectativa de vida. Então vejam, essa estrutura que eu apresentei para vocês, de onde nós saímos há poucos anos atrás e onde nós chegamos, né, faz com que nós tenhamos que pensar no reordenamento econômico e social brasileiro com essa estrutura que não pode repetir o que nós tínhamos antes. Nós éramos fundamentalmente rural, além disso. Então, vou mostrar para vocês aqui um outro indicador. Está ali, ó, índice de urbanização. O índice de urbanização brasileiro, hoje, é de 86%, 87%. A previsão da ONU é que nós vamos chegar a 90% em 2020. Índice de urbanização. Em 1950 era 36%. O que é isso? Em 1950, 36% das pessoas viviam nas cidades. Não era 40% das pessoas viviam na cidade. 60% viviam no campo. Hoje nós temos no campo 10%. Praticamente não temos uma zona rural povoada, em razão também da forma de produção, da opção de desenvolvimento da nossa agricultura e pecuária. Hoje nós temos pouca gente, muita mecanização,
A soja emprega pouca gente, e a agricultura familiar perdeu muita força, embora seja muito importante ainda, mas vejam, nós temos 90%, teremos em 2020, 90% das pessoas nas cidades. Então, além dessa mudança da pirâmide etária, que está mostrada ali em cima, pirâmide etária, o lado esquerdo ele é o masculino, o lado direito o feminino, né? Então nós temos ali a construção dessa pirâmide. Nós saímos de uma situação, que era do lado esquerdo ali, que é a situação ainda dos países mais subdesenvolvidos, como a Índia, Paquistão, muitos países da África, com uma grande natalidade, uma expectativa de vida pequena, e caminhamos para um cenário que é chamado cenário europeu, né, com uma base bastante achatada, né, um esticamento, um levantamento da expectativa de vida. Por isso, essa estrutura muitas vezes é chamada de Belíndia. Nós saímos da Índia e estamos caminhando para a estrutura da Bélgica, né, e, de fato, a nossa estrutura de pirâmide leva a isso. Esse momento, né, nós vimos ali que a razão de dependência ela ainda é pequena, e agora então ficou mais claro, fica mais fácil dizer o que eu fiz na introdução, é um momento de transição. Essa transição da Índia para a Bélgica é chamada de bônus demográfico. Bônus demográfico é quando nós temos ainda uma massa de população potencialmente ativa, né, grande, com a massa de idosos ainda pequena, e diminuindo a base, os dependentes menores do que 15 anos. Então esse é o momento que os países que observaram um crescimento fantástico, como a Coreia do Sul, como o Japão, eles aproveitaram esse momento do bônus demográfico para um investimento forte, muito forte, em educação e desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação. Esse é o momento. Por quê? Porque lá na frente nós vamos competir com países já estabilizados e desigualdade, porque nós teremos a razão de dependência, nossa razão de dependência no futuro, ela será maior. Ela será maior. Então nós teremos o menor número de pessoas sustentando a economia, e para isso precisamos então fazer com que a nossa grande produção, seja de minério, nossa produção agrícola, né, que ela traga riquezas para o país do petróleo. Hoje nós exportamos a soja, grão bruto, exportamos petróleo líquido e importamos gasolina, importamos óleo de soja. Então é necessário desenvolvimento tecnológico, e para isso precisa educar a base. A educação na base e a preservação da nossa ciência e desenvolvimento tecnológico, que não vamos dizer, de ponta no mundo, tem que ser preservado. Então não adianta também ter a ideia de diminuir o investimento em ciência e tecnologia e no ensino de terceiro grau para investir no ensino básico, que precisa de investimento massivo, como ainda fazem hoje países como a Alemanha, a Bélgica, a Holanda. Os noticiários mostram que o investimento em educação superior nesses países é fantástico, e sem atrapalhar o desenvolvimento das crianças, que é fundamental também. Então tem que aumentar lá sem diminuir daqui, tem que tirar de outro lugar, né? Não pode ser da educação. Bom, esse bônus demográfico é isso que nos chama atenção. Precisamos de educação, desenvolvimento de ciência e tecnologia. Esse bônus acaba, ele tem prazo de validade. Se não aproveitarmos o período de bônus demográfico, há alguns demógrafos que dizem que nós já estamos perto da extinção desse período, nós perderemos o bonde da história, porque depois não tem como recuperar isso, né? E o país que tem aquela riqueza que nós vimos e vamos ver agora, um PIB, né, o 8º PIB do mundo, né, nós, se perdermos essa oportunidade, a tendência é que nós deixemos de crescer e vamos perdendo posições na economia. Agora, a base é da demografia. O índice de urbanização, então, esse para nós, aqui na área de segurança, ele é fundamental. Nesse período, houve uma ocupação dos centros urbanos,
né, de uma forma muito rápida, quem mora nas regiões metropolitanas conhece isso, e uma ocupação desordenada, não houve planejamento. Curitiba é uma rara exceção, mas também já esgotou o planejamento feito na década de 70, já esgotado, é necessário, então, novos planejamentos. Com isso, sofrem as pessoas que vêm em busca de desenvolver a sua vida, a sua família, nas cidades e não têm condições. Isso é fonte de violência, fonte de desorganização social. Se o Estado não consegue ter a intervenção nas demandas dessa população, aí conhecemos isso, o Rio de Janeiro, né, é a prova mais completa, né, do que é uma organização paralela das políticas e políticas públicas. Bom, enfim, esse conjunto de indicadores nos ajuda a compreender um pouco o estado de violência e quais são as políticas públicas, o que nós precisamos trabalhar para reverter essa situação. Eu trouxe aqui o PIB, eu já tinha falado do PIB como um indicador, Produto Interno Bruto. Vejo que o Brasil está em 8º, Produto Interno Bruto. Nós perdemos ali Estados Unidos, que está o primeiro, a China, 14, caminhando rapidamente para bem próximo dos Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Índia e Brasil. A Índia passou do Brasil há 3 anos, nós tínhamos o PIB maior que a Índia cresceu mais. Está ali a Itália, que é um pequeno país, né, e a Rússia é grande, né, então ali são os 10 primeiros. Nós já estivemos disputando com o Reino Unido ali a 5ª e 6ª posição, há uns 6, 7, 8 anos atrás, mas não conseguimos manter o ritmo de crescimento e perdemos algumas posições. Ainda assim, é um país rico, o Brasil não é pobre, não se pode dizer que o país é pobre, sendo a 8ª economia mundial. O PIB per capita, então, dividindo aquele PIB pela nossa população, a população grande, ainda assim, bom, nós vamos para 59º PIB per capita, então, na ordem dos países onde isso é medido, e ali, mas o nosso PIB per capita é de 11 mil dólares. 11 mil dólares. Então, pegando toda a riqueza produzida, se dividir pela população, em média, cada brasileiro tem a produção de 11 mil dólares, multiplicando isso por 4, que é o que vale o dólar, mais ou menos isso dá 40 mil reais. Essa contribuição média do povo brasileiro, né, para a economia do país, que é bastante elevado e que está muito longe da renda, né, média das pessoas. Índice de desenvolvimento humano, então essa agora está sendo alterada um pouco essa conta, essa forma de fazer a conta, mas ele está ali. Ele é uma média aritmética, então L é longevidade, E educação, R renda. Soma o IDH longevidade, IDH educação, IDH renda, divide por 3, nós temos lá o IDH. Esse IDH varia de 0 a 1. Vejam, eu já havia comentado, olha o índice IDH longevidade, é um envelhecimento ali, a expectativa de vida, menos 25, que é o mínimo, sobre 85 menos 25, que dá 60. E aí nós calculamos IDH da longevidade. Então, no Brasil, se nós pegarmos ali 75 menos 25, então o IDH nosso de longevidade é 5/6. E o mesmo vale para a renda, só que trabalha-se com logaritmo, o PIB per capita, menos 2, na apostila ali eu estou explicando direitinho, esse logaritmo do PIB per capita, nós estamos ali com o log na base 10 de 2 é 100, então o mínimo seria 100, que é o índice de pobreza mais baixo que tem, e o máximo ali em torno de 40 mil reais. Então 40 mil menos 2 vai dar o 2,60 embaixo. Nós teríamos que entrar com 11 ali do Brasil, tirar o logaritmo, né, e faríamos o cálculo do R. Eu estou falando rápido, eu sei, isso tem que fazer com calma, etc. Mas a ideia é essa, eu pego o presente menos o mínimo e divido pelo máximo menos o mínimo. Calculei L, R. E o E, a educação, ele tem 2 vezes taxa de alfabetização,
Então, a taxa de alfabetização é a quantidade de pessoas alfabetizadas com mais de 15 anos, e a taxa de escolarização é a frequência de crianças e jovens até 15 anos na escola, né? Qual é a percentagem de pessoas que realmente vão à escola na idade que deveriam estar na escola. Fator também que influi na questão da violência, sem dúvida. A criança, o jovem, tem que estar na escola e não na rua. A alfabetização é resultado, escolarização é processo. Por isso, a ONU põe peso 2 para a alfabetização, que já é resultado, e para processo de escolarização 1, tira a média ponderada, pronto, calculou, a média disso é o IDH. Veja, o IDH ele é uma medida que considera somente 3 fatores. A longevidade está ali embutida, a saúde, naturalmente. Mas existem outros índices, uma série de outras propostas. Essa foi uma proposta que a ONU fez, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Ela foi aceita mundialmente na academia, foi aceita pelos governos, e hoje serve muito para comparar um país com o outro e comparar o seu país com ele mesmo, quanto que ele evoluiu ao longo do tempo. É um indicador, né, bastante importante para a gente compreender a violência. Se nós fizermos a correlação do IDH mundial, pega um país, qual é o seu IDH, ou regiões, qual é o seu IDH e qual é o nível de violência, nós vamos ver que aqueles países que têm um menor IDH têm mais violência. É uma proposta, muita gente já trabalhou com isso, né, fácil de verificar. Então, o IDH pode ser uma forma de verificar. Então, se eu mudar o IDH, muda a violência? Possivelmente sim. Não vamos ter gente vivendo mais, então diminui o número de homicídios, por exemplo, que no Brasil é imenso. Teremos mais gente na escola, né, e se aumentarmos a renda, e essa distribuição de renda, naturalmente a violência tende a diminuir. E esse é o índice de Gini, ele é um indicador da distribuição da renda. Na reta, eu vou subir aqui para mostrar para vocês. Então, se houvesse uma distribuição absolutamente equitativa da renda, o país estaria aqui sobre essa reta. Vamos olhar só essa curva. Aqui tem 2 exemplos. Vamos olhar essa curva verde. Então, vejam, quanto mais nós estivermos nessa situação, pior é a distribuição. Aqui nós temos a quantidade de recursos em ordem decrescente, e aqui a quantidade de pessoas. Então, eu tenho, ganhando pouco, eu tenho muita gente, ganhando muito, eu tenho pouca gente. Essa é a ideia, a curva de Lorenz. Essa é a curva de Lorenz. Então, tudo bem. Então, se nós tivermos essa situação, é igualdade. Aqui é desigualdade, aqui maior desigualdade. Se nós pegarmos essa área e dividirmos pela área do retângulo, A sobre A mais B, que está aqui é A, aqui é B. A dividido por A mais B. Se não tiver A, esse índice é 0, certo? Então, se nós tivermos a situação, 0, o coeficiente de Gini, então, varia de 0, na extrema igualdade, e se nós viermos para cá, nós só teremos A e não teremos B. B próximo de 0, A sobre 0, A sobre A igual a 1. Então, varia de 0 até 1. 0,3 é uma distribuição de renda razoável, 0,7 já é uma distribuição bastante ruim. O Brasil está em 0,52, a nossa distribuição de renda. Ela foi feita agora, o PNUD fez uma conta agora para 2018, e nós ficamos em 10º lugar de baixo para cima. Então, a nossa distribuição de renda talvez seja um grande problema a ser equacionado no país. Junto com essa distribuição de renda, quer ver uma modificação da economia para que a renda, a riqueza nacional, né, que é bastante grande, que ela seja melhor distribuída. Nós vamos evitar problemas de toda ordem, e com certeza a violência, né, diminuirá também. Então, na minha concepção, como estatístico, enfim, olho muito a realidade através dos números, através das expressões,
Me parece que equacionar esse problema é o grande desafio nacional. Melhor equacionado, nós teremos situações melhores. Os menores índices de Gini estão nos países nórdicos. Na verdade, o melhor índice de Gini é na Ucrânia. Mas depois vem os países nórdicos, os países do norte da Europa, né? Eles resolveram bem essa questão da distribuição de renda. Parece que é um caminho que a gente deve olhar, né, com certo cuidado. Muito bem, e para terminar, então, essa apresentação da nossa realidade nacional através de indicadores, um pouco da nossa história através de indicadores, sem querer simplificar muito as coisas, naturalmente, é só um aspecto que estou abordando com vocês. Nós temos, então, a taxa de desemprego, é um indicador, o índice de desemprego, ele é a razão entre a população desocupada sobre a população econômica ativa. É assim que a gente, vezes 100, é assim que a gente mede a taxa de desemprego. E quem é a população desocupada, para efeitos estatísticos? É aquela população que procura emprego e que não acha. Então, vejam, essa é a metodologia. O desemprego é medido aquela população que está procurando emprego e que não encontra emprego, sobre a população economicamente ativa. Ela serve muito para efeitos comparativos. Hoje nós estamos no Brasil em torno de 12%. Alguns países passaram por crises muito mais severas. A Espanha, por exemplo, chegou a ter índice de desemprego de 25% na juventude. O nosso na juventude é maior um pouco, chega perto de 20% já. Na Espanha, na juventude, e depois na própria população, passando dos 20%. Aí é dramático. Mas nós conhecemos a realidade brasileira, sabemos que 12% de desemprego, né, é preocupante. Né? Nós temos 13 milhões da população desempregada, e esses estão procurando emprego. Não entra aqui nessa conta o chamado desalento, que nas crises econômicas, né, costuma acontecer. A pessoa procura emprego 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ela desiste de procurar emprego, e ela não entra nessa conta. Então, há uma estimativa que um número parecido com esse esteja no desalento ou na informalidade. Então, isso para a economia é um grande problema. O Estado ele precisa que a população esteja trabalhando formalmente, inclusive para arrecadar, investir em políticas públicas. Na informalidade, no desalento, né, além de termos um problema econômico sério, é fácil verificar que uma situação dessa leva ao aumento da violência, não como desculpa ou justificativa, mas as pessoas elas têm obrigações com suas famílias e encontram formas que não são desejáveis, né? E o Estado tem sim a obrigação de enxergar essa população e encontrar na mudança de políticas econômicas formas de fazer com que essa população venha para uma vida produtiva, saudável e de preferência feliz, né, junto com sua família.